Olá, boa noite a todas, boa noite a todos. Espero que todos estejam bem. Novamente estamos aqui para as nossas conversas de segunda-feira, né? Todas as segundas nós temos feito aqui alguns comentários, algumas conversas sobre temas relevantes dentro do direito civil e hoje, né, dando sequência a essa quantidade de atividades que a gente vem fazendo, né, dando sequência aqui a esse projeto chamado Lembretes Jurídicos. Hoje nós temos, para conversar aqui com vocês, duas postagens que eu fiz na última semana, falando basicamente da consequência do fim do casamento, ou mais especificamente, da ruptura da vida em comum, para a sucessão, e bem como o estabelecimento de uma nova união e seus reflexos para a sucessão. Então, hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui vai circundar, vai tratar basicamente das consequências do fim do casamento, seja por uma separação de fato ou então pelo surgimento de um novo relacionamento, para as questões sucessórias ou para o desenvolvimento sucessório como um todo. Então, nos dois posts que eu fiz na última semana, né, dos dois lembretes que eu trouxe na última semana, basicamente eu indiquei lá duas situações distintas, que podem até mesmo estar vinculadas, mas a gente vai trabalhar com cada uma delas separadamente e depois a gente faz a união das duas ideias lá ao final desse nosso bate-papo. A primeira ideia, deixa eu pegar aqui para anotar direitinho, está aqui. A primeira ideia falava ou trazia exatamente essa consequência da separação de fato para a sucessão. Ela trazia lá mais ou menos uma pergunta que dizia basicamente o seguinte, né? Se a pessoa se separa de fato, ela continua sendo herdeira da pessoa de quem se separou, caso essa pessoa venha a falecer? Basicamente era essa a ideia que nós tínhamos lá para discutir no primeiro dos comentários que eu fiz, no primeiro dos lembretes que eu trouxe para vocês na última semana. Qual é o grande cuidado? De regra, o legislador fala que o cônjuge ele é herdeiro. Tanto é herdeiro que, num primeiro momento, ele é até mesmo considerado herdeiro necessário, aquele que vai ter acesso a uma parcela do patrimônio deixado pelo falecido, de qualquer maneira, pelo menos num primeiro momento, né? Herdeiros necessários, segundo o código, seriam os descendentes, os ascendentes e o cônjuge. E hoje já se sustenta de maneira bastante forte a possibilidade da inserção também do companheiro nessa hipótese de herdeiro necessário, ainda que a decisão do STF, que praticamente equipara, né, os direitos dos cônjuges e companheiros na sucessão, não tenha tratado disso diretamente. Né? O código ele afasta o artigo 1870 que falava sobre a possibilidade de uma sucessão específica direcionada para os companheiros, e agora toda a sucessão, ainda que envolva companheiros, vai ser tratada pelo artigo 1829, 1829 do Código. Então, em linhas bem panorâmicas, a ideia é que o cônjuge ele é herdeiro. No entanto, o legislador ele estabelece uma regra para essa figura. E qual é o problema? Antes até mesmo da gente chegar nisso. Para que a gente fale da figura do cônjuge como sucessor, nós temos que lembrar que o sujeito ele só deixa de ser cônjuge, ele só perde a condição de cônjuge se aquele casamento efetivamente tiver sido encerrado. Ou seja, se aquela sociedade conjugal tiver encontrado o seu termo técnico, o fim jurídico dela. Basicamente, o sujeito ele deixa de ser considerado cônjuge em três circunstâncias básicas. Se houver o divórcio, que é um dos casos mais clássicos, se houver invalidade daquele casamento, né, se aquele casamento for nulo ou anulável, ou então com a morte. Antes da ocorrência de qualquer uma dessas três situações, aquele indivíduo, ele tecnicamente é considerado cônjuge da outra pessoa. O que vai acontecer nessa história específica que nós estamos tratando aqui? Nós tivemos uma separação de fato. Então, tecnicamente, o separado de fato, ele ainda é cônjuge. E, portanto, num primeiro momento, ele manteria a sua condição de herdeiro, ou seja, ele manteria a condição de detentor de capacidade sucessória. Só que há um pequeno problema, um pequeno porém, que nós temos que considerar. O próprio código, lá, logo em seguida, do 1829, no 1830, ele traz algumas considerações, algumas ponderações a determinar se todo e qualquer cônjuge
efetivamente vai ter direitos sucessórios. Existe uma discussão que a gente vai ter, né, num outro momento, poderia ter num outro momento, relacionada ao regime de bens desse casamento. Mas não é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tecnicamente, o artigo 1830, ele determina que até mesmo quem está separado de fato pode perder a condição de herdeiro. O que diz esse artigo 1830? Ele fala basicamente que se o casal estiver separado de fato há mais de 2 anos, quando do evento morte, esse cônjuge separado de fato, ainda que cônjuge, como nós acabamos de dizer, ele não tem direitos sucessórios, ele não tem direito à herança do falecido. Então, qual é a circunstância original? Havendo a separação de fato por um período superior a 2 anos, o entendimento da lei é que esse cônjuge, ainda que possa ostentar tecnicamente a condição de cônjuge, o nome de cônjuge, ele não tem direitos sucessórios, se separado de fato a um período igual ou superior a 2 anos. Só que existe aí ainda uma outra variável que nós teremos que considerar. A lei também diz que, caso essa separação de fato seja superior a 2 anos, mas esse cônjuge sobrevivente, ele não seja o responsável pela impossibilidade da vida em comum, há sim a manutenção da sua condição de cônjuge. Esse aspecto, trazido especificamente no artigo 1830, ele gera uma série de discussões, ele gera uma série de impactos para a sucessão como um todo, e hoje há mesmo a possibilidade de se questionar se esse artigo ele continuaria tendo efetividade, tá? Sob a seguinte alegação, né, que a emenda constitucional 66, aquela que altera a Constituição lá no artigo 226, retirando a necessidade da atenção de um prazo mínimo para que se peça o divórcio, se ela também não teria impactado de alguma forma nessa discussão aqui do artigo 1830. Né? Isso é um tema que pode ser discutido, é um elemento que pode ser trazido à discussão em sede sucessória, mas, pelo menos num primeiro momento, e aqui, né, tentando fazer aquela divisão clássica que eu faço nos nossos bate-papos aqui, se você está se preparando para uma prova, um concurso ou qualquer coisa que o valha, num primeiro momento, o que tem na legislação, o que tem no texto da lei é simplesmente que aquele indivíduo que está separado de fato há mais de 2 anos, sendo casado, obviamente, né, separado de fato há mais de 2 anos, não tem mais direitos sucessórios, ainda que possa ser entendido, que possa ser considerado, que possa ser visto como cônjuge. Então, ele é cônjuge, mas não tem direitos sucessórios, exatamente com base no que consta do artigo 1830 do Código. É claro que essa questão, como disse, pode ser objeto de muita discussão, muita celeuma, mas, num primeiro momento, o ponto a ser considerado é esse. Ainda nesse mesmo parâmetro, nesse mesmo contexto, nessa mesma ideia, e se o sujeito for separado de fato há menos de 2 anos, ele sempre será herdeiro, ele sempre, né, esse cônjuge sobrevivente, sempre será herdeiro, sempre poderá envergar essa condição de herdeiro e receber alguma coisa do patrimônio deixado pelo falecido? Notem, continuo não discutindo aqui a questão do regime de bens, que isso aí seria, que essa questão seria muito direcionada para a discussão se esse sujeito ele compartilha ou não da condição sucessória com os descendentes. Eu estou pensando aqui ainda, de uma maneira geral, de uma maneira bem genérica, na figura desse cônjuge. Mas seguindo aqui, se o sujeito for separado de fato há menos de 2 anos, ele vai ser sempre considerado herdeiro caso o seu cônjuge, no caso, né, mais especificamente a gente chama de cônjuge, mas seu ex-consorte nessa relação, a pessoa com quem ele vivia, estiver há menos de 2 anos separados, ela vai ter sempre essa condição de herdeira? E é aqui que a gente tem que tomar um enorme cuidado. Em que pese a ideia de que a lei traz esse lapso temporal de 2 anos entre o fim do casamento e a morte, como a possibilidade de que esse indivíduo se mantenha como herdeiro, mesmo que não tenha ocorrido o divórcio efetivo desse casal, qual é o ponto aqui a se entender? Hoje se postula, se entende, se considera que caso essa pessoa que está separada
de fato, ela já tenha constituído uma nova união, e aqui a gente vai pensar só na ideia de união estável, porque, em tese, eu não poderia falar em casamento, tá? Porque para que eu possa fazer um novo casamento, eu preciso ter o divórcio do casamento anterior, mas se existir um casamento, há uma separação de fato, e logo após essa separação de fato, esse outro indivíduo venha constituir uma união estável, tecnicamente, o cônjuge do primeiro casamento, ele tem direito à meação, à divisão daquele patrimônio comum do casal em razão de um eventual regime de bens que gere a comunicabilidade. No entanto, ele não tem mais direitos sucessórios, porque vai se entender que agora, esse sujeito que faleceu, ele já tinha um novo relacionamento. Então, a partir desse momento, o companheiro se sobrepõe à condição do ex-cônjuge, bem entre aspas aqui, tá? Em razão daquilo que nós estamos tratando desde o começo da nossa conversa, mas esse companheiro do relacionamento atual, ele sim vai ser herdeiro e não mais aquele cônjuge que, tecnicamente, ainda é cônjuge, mas com quem esse indivíduo que veio a falecer não tem mais nenhum vínculo matrimonial prático, ainda que exista formalmente essa relação entre eles. Então, nesse caso, independentemente do fato dessa separação de fato ter ocorrido há menos de 2 anos e, portanto, o que garantiria ao sujeito, o que garantiria ao indivíduo a possibilidade de, com base no artigo 1830, pleitear a condição de herdeiro e efetivamente receber a herança do falecido, ele não terá essa possibilidade, ele não reunirá mais essas condições em razão do fato do estabelecimento de uma nova relação, de um novo relacionamento desse sujeito que veio a falecer, obviamente antes da morte, com outra pessoa. Essa outra pessoa que, caso se consiga configurar a existência de uma união estável, lembre-se que isso é preponderante, caso se consiga configurar a existência de uma união estável, essa nova pessoa, essa companheira desse indivíduo que veio a falecer, ela sim é que poderá discutir se tem ou não tem direitos sucessórios naquela situação. Mas o cônjuge de quem o falecido encontrava-se separado de fato, já, ainda que a um período inferior a 2 anos, nesse segundo caso, ele estará afastado da condição de herdeiro. Então aqui, de uma certa maneira, nas duas postagens, nós congregamos duas ideias que são conexas. Podem ser entendidas quase que uma continuidade da outra. Primeira hipótese, a simples hipótese, a simples situação de separação de fato, afasta o cônjuge separado de fato da sucessão do cônjuge falecido? A resposta é negativa. Num primeiro momento, o artigo 1830 traz a possibilidade de que, se dentro de 2 anos da separação de fato vier a ocorrer o falecimento de um dos cônjuges, o outro ainda reúne condições de herdeiro na situação, na condição de cônjuge, mesmo já separado de fato. Agora, se passados mais de 2 anos da separação de fato, eu vou ter que ponderar se houve ou não houve, por parte do cônjuge sobrevivente, alguma responsabilidade em razão dessa separação ocorrida do casal. Reitero que hoje se discute de maneira bastante forte, bastante considerável, se esse preceito continua prevalecendo, segundo o entendimento que se consolida aos poucos de que, pela emenda 66 à Constituição, não se discute mais de forma nenhuma a hipótese de culpa na separação ou no divórcio, em que pese existirem algumas pequenas consequências tratando desse tema ainda hoje na legislação, por exemplo, só para suscitar aqui as hipóteses, se pode pedir a retirada do nome de casado ou não, o valor da pensão a ser designado esse cônjuge pode encontrar alguma variável se houver essa discussão de culpa de um ou culpa do outro. Tá? Então, até mesmo o uso capião, hoje, o uso capião familiar traz essa figura, a gente tem que considerar tudo isso, ponderar tudo isso. Pretendo falar da uso capião agora na próxima semana, nos nossos próximos posts. Enfim, de qualquer sorte, a questão que nós temos aqui é: a separação de fato pode trazer um impacto
para a sucessão. Ainda que o sujeito separado de fato ainda seja tecnicamente considerado cônjuge, né, a lei, no artigo 1830, afasta esse indivíduo da condição de herdeiro, ainda que seja cônjuge. E notem, não entrei aqui nem na discussão sobre o regime de bens nesse primeiro momento. Segundo ponto, e se essa separação for num período, ou tiver ocorrido, há menos de 2 anos? De regra, esse cônjuge continua nutrindo a possibilidade de vir a receber aquela herança. No entanto, se o falecido já houvera contraído um novo relacionamento, se tiver estabelecido uma união estável, esse caso, ele afastaria imediatamente a condição do cônjuge, que a gente chamaria de ex aqui, mas tecnicamente continuaria sendo considerado cônjuge, ele perderia a condição de herdeiro e esse novo companheiro assumiria a condição de herdeiro e seria ele sim o detentor dos direitos sucessórios. Notem, o cônjuge, aquele de quem a pessoa está separada de fato, esse cônjuge tem direito à ameação daquele casamento, se for o caso, né, em razão do regime de bens que ordinariamente prevê essa partilha, essa comunicabilidade patrimonial, mas ele deixa de ter a possibilidade de receber a herança. Nesse caso, como é que ficaria o nosso contexto? O cônjuge teria direito à ameação em razão do fim do casamento, que vai se dar pela morte, mas já tinha ocorrido a separação de fato. Tá? O cônjuge tem, portanto, direito à ameação, mas esse cônjuge não tem direitos sucessórios. O companheiro, caso eu consiga estabelecer claramente a existência de uma união estável entre esse indivíduo e a pessoa que veio a falecer, esse companheiro teria direito a uma eventual meação, caso alguma coisa tenha sido adquirida a título oneroso na constância daquela união estável, o que deveria ser analisado, mas afastando, obviamente, aquela parcela patrimonial que pertenceria à cônjuge do casamento originário, como nós estamos tratando, e, além do direito a essa meação desse curto período de relacionamento, o que mais nós teríamos? A possibilidade de que esse companheiro, sim, venha a ser herdeiro do sujeito que faleceu. Tá? Eu vou usar aqui, para a gente finalizar, um exemplo que eu costumo usar muito nas aulas de graduação. Alguns alunos meus já ouviram esse exemplo, talvez até se lembrem aqui, e alguns que são alunos agora, eventualmente podem ouvir posteriormente. Mas eu sempre dou um exemplo que é muito característico, aqueles exemplos que a gente chama de exemplo de laboratório, mas que acho que ajudam a entender a ideia como um todo. Imaginem o seguinte, que 2 pessoas são casadas, vou chamá-las de A e B. A e B são casados, e durante o casamento constituem em conjunto, tá? Os dois em conjunto, constituem um patrimônio de 500 mil reais. Deixa eu anotar aqui para não me perder no exemplo. De 500 mil reais, tá? Durante o casamento, na constância do casamento. Eles se separam de fato, então há uma separação de fato. Imaginem que 6 meses depois, o A começa a estabelecer uma união estável com C. E imaginem que, estabelecida essa união estável, tá, já configurada a união estável, 1 ano e meio depois da separação de fato, e portanto, 1 ano após, no nosso caso, a união estável, o nosso amigo A, né, que é o sujeito do nosso exemplo, ele ganha na Mega Sena. E em seguida, muito feliz com essa circunstância, ele vem a morrer. Então, A morre. Nesse caso aqui, o que nós vamos ter que fazer? Primeiro, a gente entrega a parte da meação de A e B para cada um deles, em razão do casamento que eles tinham, tá? Que seriam aqueles 500 mil do exemplo inicial que eu dei. Então, cada um ficaria com 250 mil. E, se depois, na constância já da união estável, como eu disse, já configurada, o nosso amigo A ganha na Mega Sena, ele deixa, imagine aqui no nosso exemplo, que ele não tenha deixado nenhum filho, nenhum descendente, tá? E nem ascendentes também. Mas ele tinha lá os 250 mil da meação, que ele dividiu, né, com a pessoa B, mais, vamos chutar aqui, os 40 milhões da Mega Sena. Quem fica com esse dinheiro, os 40 milhões da Mega Sena, mais os 250 mil que ele
tinha de patrimônio próprio? A nova pessoa com quem ele está vivendo, a companheira. Mas vocês vão dizer assim, mas não tem os 2 anos ainda do término do relacionamento originário. Ele continua sendo casado. Tecnicamente ele ainda é cônjuge de B. Ok, só que houve a ruptura dessa vida em comum. Ele já estabeleceu uma nova união com a pessoa C do nosso exemplo. E, nesse nosso exemplo, a pessoa C seria, então, a destinatária dos 40 milhões mais os 250 mil reais deixados pelo nosso amigo A em razão do seu falecimento. E a pessoa de quem ele se separou anteriormente, de fato, reitero aqui, separação de fato, essa não vai ter direito à herança dele em nenhuma circunstância nesse caso. Certo? Bom, pessoal, basicamente era essa a ideia que eu queria trazer a vocês hoje, que eu queria comentar com vocês hoje, né? Como sempre digo, o direito das sucessões é efetivamente uma das matérias mais técnicas e complexas que nós temos dentro do direito civil. Sempre vou tentar trazer alguma coisa sobre sucessões aqui para vocês, ainda mais que ela envolve direito de família e sucessões, nós estamos sempre coligados, né? Salvo o melhor juízo, as postagens dessa semana, devo colocar lá alguma coisa sobre uso capião e até mesmo alguma vinculação de uso capião com direito de família, tá? E como tenho comentado com vocês todos na última semana, né, nas últimas semanas, tá? Quem trabalha com sucessões, quem gosta de sucessões, né, já está disponível o meu novo livro falando do tema, Sucessões, Colação e Sonegados, fala só sobre colação e sonegados, né, e os elementos que precedem a ideia de colação e sonegados. Quem tiver interesse, na editora Foco, tá lá à disposição já para vocês. E quem também tiver interesse, entre em contato comigo. Essa semana nós vamos ter uma atividade do nosso grupo de pesquisa rede de pesquisa em direito civil e direito processual. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre uma mistura de contratos, família e sucessões. Vou falar sobre o artigo 544 do Código, que fala da doação de ascendente para descendentes, e as suas consequências, a necessidade de uma releitura do artigo 544. Quem tiver interesse, quem quiser participar do nosso grupo de pesquisa, entre em contato, fale comigo e a gente organiza essa inclusão no grupo. Tá? Mas, desde já, deixo o convite aqui feito. O evento é na quarta-feira, 19 horas, com o professor Tiago Rodovalho, da PUC Campinas, e o professor Gilberto Silvestre, da Universidade Federal do Espírito Santo, e eu também. Certo? Bom, essas eram as notícias, as conversas, os lembretes da data de hoje. Amanhã trago nova publicação, na quinta mais uma, e na segunda-feira que vem, se tudo der certo, a gente volta aqui para bater um papo, para tentar discutir, entender um pouco mais sobre essa nossa matéria. Tá certo? Um forte abraço a todos, um beijo a todos, obrigado pela presença de inúmeros colegas aqui que passaram durante esse período, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima segunda. Tchau, tchau, até logo.